Olá para todos, eu sou Crônio Marins e este é o 49º vídeo de Mentes Holísticas. Racismo, uma análise pelo holismo semântico. Então, nós temos estudado o holismo semântico desde o vídeo 41 e vamos fazer uma aplicação num que é dos grandes flagelos sociais da modernidade, o racismo. O racismo é uma espécie de preconceito que gera uma discriminação de pessoas às quais nós atribuímos serem de outras raças diferentes da nossa. Esta é a ideia do racismo. Existem raças humanas e algumas são superiores às outras, o que gera discriminação. A principal situação de racismo no mundo hoje é, sem dúvida, a originada pela cor da pele. Brancos, pretos, amarelos, vermelhos, indígenas, não? Este racismo é uma forma odiosa, é verdade, de pensamento, mas é uma estrutura muito forte de crenças e por isso que nós vamos analisá-lo pelo holismo semântico. Cientificamente, há sentido no racismo? Pois bem, até alguns séculos atrás, as pessoas achavam que indígenas ou africanos não eram pessoas como as outras. Eu estou falando dos europeus. Então, nesse sentido, é como se existissem espécies humanas diferentes. Inclusive, discutia-se se outras espécies que não dos europeus tinham alma. Já no século XIX, sabia-se que isso é balela. Temos uma espécie humana que sobreviveu, porque ao longo da história da humanidade, vamos falar humanidade, houve outras espécies humanas, como por exemplo, esse simpático homem de Neandertal. Mas, e aí vai variar a ideia do motivo da extinção dessas espécies humanas. Se nós, os Homo sapiens, ou Homo sapiens sapiens, como dizem alguns, nós as exterminamos, ou se nós nos misturamos com elas. O fato é que, no século XIX, se sabia que existe uma única espécie humana. Entretanto, dentro de uma espécie, podem existir raças ou subespécies. E, neste sentido, com características muito diferentes. Então, a ciência do século XIX, as várias ciências do século XIX, elaboraram teorias racistas. Existem várias raças humanas. E eu posso, em princípio, então, com alguns critérios, colocá-las em ordem. Algumas melhores, algumas piores. Bem, a ciência comete erros, e este foi um erro. A vantagem da ciência é que ela mesma reflete sobre seus erros e se remodela. E foi isso que aconteceu com a ideia de raça. Por quê? Na metade do século XX, mais ou menos, a genética ela evolui de tal maneira que nós percebemos que não existem raças humanas. Existem uma única raça que é equivalente à única espécie humana. Vamos verificar como nós sabemos disso através da famosa molécula de DNA. O DNA é uma substância presente nas células dos seres vivos. Sua estrutura, que explica muita coisa sobre a vida, só foi decifrada em 1953. E a partir daí, nós sabemos que essa molécula complicadíssima define, através dos seus milhões e milhões de átomos, de que ser vivo estamos falando. Conforme a quantidade desses átomos e seus posicionamentos, podemos ter um mosquito,
um rinoceronte ou um ser humano. E para seres humanos, esses posicionamentos de alguns grupos de átomos mudando vai dizer se você será mais baixo, será mais alto, terá mais ou menos pelos pelo corpo, falará com uma voz mais grave ou mais aguda, terá manchas ou não no corpo, terá sua pele branca ou preta. Todas essas pequenas variações são relativamente minúsculas perto dos milhões de átomos que compõem o DNA. Portanto, podemos dizer que o DNA é a fotografia química da nossa igualdade. A ciência diz que não existe racismo no sentido lógico, porque somos a mesma raça. E aí, muita gente vai dizer, os brasileiros estavam certos há muito tempo, porque aqui não há racismo. Bem, se você está pensando que para existir racismo é necessário que haja grandes grupos de encapuzados vestidos de branco e queimando cruzes, você está errado. Ah, mas pode até existir racismo, mas eu não sou racista, porque eu tenho amigos pretos, pretas. Eu já namorei com um preto, com uma preta. Ah, meu professor é preto, minha professora é preta, e eu adoro ele ou ela. Bem, isso não quer dizer que até mesmo você, que tem um convívio com pessoas pretas, e você acha que é o mesmo convívio com pessoas brancas, até você pode ter uma estrutura interna, no sentido de crenças, racista. E por que isso acontece? Porque nós temos algo que é conhecido como racismo estrutural. Como isso se forma? Muito através das crenças. E aí, há determinadas expressões, algumas até que não são mais utilizadas, mas que foram tão colocadas nas cabeças das pessoas, que muitas vezes, até de forma inconsciente, ações são realizadas em conjunção com essas crenças. Vamos ver uma dessas expressões? A expressão em questão é preto de alma branca, com variações que no lugar de preto pode vir negro e no lugar da alma pode se colocar um coração. Mas o coração é vermelho, não? Então a alma branca, neste caso, deixa a expressão mais forte. Porque associada com outras crenças, esta expressão ela leva a algumas ideias muito importantes para a concepção racista. Primeiro, implica em dizer que preto ou negro é algo ruim, enquanto branco é algo bom. Isto é o fundamental associado a esta expressão. Mas também ela diz que pode existir um preto que num primeiro momento é ruim, uma alma branca que é boa, e coloca implicitamente uma condição desejável para a pessoa preta, almejar a alma branca, ou os valores brancos, ou os valores dos brancos. Este tipo de expressão, na verdade, está ligado à crença de que, se houver um comportamento socialmente recomendado, todos podem chegar às mesmas condições. Mas que comportamento é este? Esse comportamento é dado exatamente numa sociedade historicamente dominada pelos brancos, por essas pessoas. Aí você pensa assim, não, mas tá errado. Eu conheço tanta gente que fala contra o racismo. Eu até participo de alguns movimentos, vou a palestras.
que advertem contra o racismo. Mas você já percebeu a quantidade de signos, a quantidade de expressões, a quantidade de adjetivos negativos dadas à palavra preto ou positivos dada à palavra branca? Vamos ver isso e verificar que semanticamente nós temos uma das raízes do racismo na maneira como consideramos nossas expressões e palavras. Então, com relação a preto ou negro, os significados negativos, alguns deles, não vamos ser exaustivos aqui, são alma negra, coração negro. A situação está preta, está preto de sujeira, lembra alguma coisa sem higiene, ou até suja no sentido moral. Mercado negro, tudo aquilo que é ilícito é comercializado no mercado negro. Futuro negro, ninguém quer para si. Coisa de preto. Bem, isso já é mais explicitamente racista. Lista negra. Quem quer estar na lista negra de alguém? De forma geral, sem luz, sem iluminação. Percebam que essas expressões são bem gerais. Por quê? Há também significados positivos para preto e negro. Alguns deles. Para algumas coisas de valor. Ouro negro, que é o petróleo, pérola negra ou pedras preciosas negras normalmente são muito valiosas. Um deus negro ou uma deusa negra em questão de beleza, sendo citado. Bem, o que vimos é que os significados para negro, preto, eles são negativos no sentido geral, com exceções específicas que podem ser positivas. E com relação ao branco? Bem, com relação ao branco, temos alguns significados negativos. Eu me lembrei aqui do deu branco, ou seja, esqueci alguma coisa que deveria me lembrar? Passar em brancas nuvens, mais ou menos a mesma significação, certo? Um aniversário que foi esquecido passou em brancas nuvens. Cheque em branco. Normalmente é um significado negativo, porque o cheque em branco pode redundar em consequências desastrosas para quem deu. Eu não consegui lembrar de início de muita coisa mais, mas pode existir. Veja que são situações bem específicas aqui, com pouca abrangência. E os significados positivos para branco? O branco como pureza, por exemplo, no vestido de noiva, mas em muitas outras significações. O branco como algo limpo, limpo no sentido físico e limpo no sentido moral. Tem até aquela propaganda do lava mais branco. O branqueamento no sentido de um tratamento estético. O branco dos dentes, por exemplo, você branqueia os dentes para que eles fiquem mais atraentes, mais bonitos. O dia de branco, que é o trabalhador, né? Mesmo que a expressão esteja sendo distorcida, né? Isso já foi mostrado, mas na cabeça da maioria das pessoas, quando se vê essa expressão, é que o branco é trabalhador, já o negro é preguiçoso. O branco como luz, de forma geral. Isto aqui é sempre utilizado, muitas vezes até em imagens religiosas. Deu para entender? Pois bem, na verdade, nós trabalhamos com uma ideia estatística em termos de significados. É a quantidade de significados, tá? E o peso dos significados. Para dar uma ideia, então vamos mostrar aqui, né, uma conceituação gráfica. Temos então duas circunferências aqui, né, e dentro dessas circunferências estão os significados. Então, nós fizemos aqui para preto e para negro uma divisão. Veja se essa divisão é arbitrária. Os significados positivos são poucos, comparados com os significados negativos. Já para a circunferência, que significa
o conjunto de significados para branco ou para claro, nós temos alguns significados negativos, que até exagerei, aqui não tem tanto não, e muitos, mas muitos significados positivos. E além da quantidade, nós temos os pesos que não estão representados aqui. Os pesos para significados negativos para preto e negro e para significados positivos para branco ou claro, eles são muito grandes. Eles são desproporcionais. São essas expressões e o peso dado a estas expressões que constroem aquele conceito que muitas vezes é difícil de entender porque nós não enxergamos. A ideia do racismo estrutural. A ideia de que existem crenças muito básicas, das quais derivam outras crenças, que acabam definindo como a sociedade vai ser. Então, o que eu observo com relação ao racismo estrutural não é a estrutura em si, mas o resultado dessa estrutura. E qual o resultado dessa estrutura? É você não encontrar pessoas pretas em altas posições sociais ou que elas sejam exceções. E essas exceções, elas acabam, como vamos ver, justificando a regra. Um Pelé, um Milton Nascimento, uma Glória Maria, repórter. Todos nós admiramos essas pessoas e as utilizamos como exemplo. Então é o exemplo de que não há racismo. Quando você utiliza exceções, você não está negando uma regra, muito pelo contrário, você está afirmando uma regra. Que regra é esta? É aquela determinada pela nossa rede de crenças, como dizia o filósofo americano Willard Van Orman Quine. Está aqui a nossa rede, que foi uma das metáforas que o filósofo Quine ele utilizou para descrever como as nossas crenças são estruturadas. Então, são várias crenças interdependentes, dando a segurança como se fosse aqui uma teia, uma grande rede. Pois bem, se por acaso uma parte desta teia, desta rede, tá, ela é afetada, observe que a maior parte da rede ainda continua a se segurar. E nesse ponto aqui em que foi perdida uma ancoragem, simplesmente o que acontece? Outras partes surgem, ou seja, novas crenças, elas são colocadas para explicar o que aconteceu de errado segundo as crenças tradicionais. E aí eu tenho um exemplo do preto, da pessoa preta, que conquistou uma posição de excelência ou da qual nós somos muito afeiçoados. Esta pessoa, então, dentro da rede de crenças racista, ela passa a ser uma exceção. E justamente como exceção, ela vai se adequar na comprovação da regra. É assim que o racista ele utiliza isto. E veja, estamos tratando, repetimos aqui, o racista não aquele odioso, mas aquele que simplesmente discrimina e que concorda, mesmo que de forma inconsciente, com as teses que existem sobre diferenças raciais por conta de algumas variações morfológicas, como a cor da pele. Esta rede de crenças, ou redes, porque elas são interconectadas, formam uma estrutura muito poderosa, internalizada em nós. Nós agimos por conta das nossas crenças, conscientes ou mesmo inconscientes.
Para falar sobre o aspecto inconsciente, eu recomendo um livro que eu já coloquei como referência, o livro Subliminar, de Leonardo Milodinov, que mostra como muito do que fazemos, fazemos por conta de conceitos que não trazemos exatamente no consciente na hora de decidirmos nossas ações. Então, essas crenças fortes, elas são explicadas pelo holismo semântico, inclusive a do racismo. A pergunta que se faz é: o holismo semântico pode colaborar para que nós modifiquemos esta rede de tal maneira que possamos excluir o racismo e outros preconceitos sociais? A minha resposta é sim, eu acredito nisso. Mas é importante fazer um recorte. Nós, neste vídeo, não tratamos do racismo no seu aspecto histórico, no seu aspecto econômico, né? Em outras configurações sociais. Nós tratamos do racismo sob o prisma do holismo semântico. E uma temática tão complexa, ela exige uma articulação de saberes enorme para que se lide de uma maneira completa, abrangente com este fenômeno. Mas nós podemos deixar algumas dicas pelo que nós já vimos sobre o holismo semântico para tratar do racismo. Em primeiro lugar, né, uma única crença sendo mudada pouco vai afetar a rede. Na verdade, provoca a rede para que responda a esta mudança localizada. Precisamos mexer na rede com uma totalidade. Por isso é que só um conjunto de ações, as ações afirmativas, por exemplo, né, só um conjunto é que pode dar conta de modificar o que nós chamamos de racismo estrutural para produzir uma rede de crenças em que realmente tenhamos uma sociedade igualitária. Então, as ações afirmativas, as mudanças da linguagem, a chamada linguagem politicamente correta, não tudo, mas boa parte dela, tudo isso tem que estar acoplado dentro de um planejamento orientado para a mudança dessa rede. Então vamos dar alguns exemplos. Falamos do princípio da caridade do filósofo americano Willard Van Orman Quine. Significa você se colocar no lugar do outro. Mas o que significa que eu, uma pessoa branca, me coloque no lugar de uma pessoa preta? Não é a questão, se eu fosse preto, eu ligaria para isso ou não ligaria para aquilo, porque eu sou branco. A minha ideia é, eu tenho determinadas emoções, eu tenho determinadas coisas que me atingem. A outra pessoa, neste caso uma pessoa preta, também tem. Mas são outras coisas. Não são as mesmas que eu. Então a aplicação do princípio da caridade, né, ela exige certos cuidados. Não é simplesmente se colocar no lugar do outro. Em determinado momento, você tem que pensar com as características idiosincráticas, as características particulares do outro. O princípio da caridade significa você admitir que o outro tem emoções como as suas e que responde racionalmente a essas emoções como você responde. Esta é a aplicação correta do princípio. E você tem que articulá-lo com aquela ideia do Wittgenstein, né, de forma de vida. E que eu modifiquei um pouco, né, desculpa, Wittgenstein, né, para a forma de viver. Então você está dizendo, Crânio, que o preto vive de forma diferente? Bem, no extremo, para mim, todos vivem ligeiramente de forma diferente. Mas neste caso, é algo tão óbvio que eu posso convidar você a pensar no seguinte: suponha que você, de repente, passe a saber que uma boa parte da população te olha de forma diferente. E que com isso, em alguns lugares, você não é bem-vindo. Algumas situações, algumas oportunidades são mais difíceis para você. Você não passaria a viver
de forma ligeiramente, pelo menos ligeiramente diferente. Esta é a ideia. Esta é a ideia da forma de viver, neste sentido. Então, é necessário que valorizemos as diferentes formas de viver das pessoas, que às vezes ocorrem por pequenos detalhes. Então não é uma questão de mimimi realmente. Aquilo que ofende uma pessoa preta não é aquilo que te ofende. Como aquilo que ofende uma mulher não é aquilo que te ofende como homem. Aquilo que ofende um gordo como eu, por exemplo, pode não ser a mesma coisa que ofende uma pessoa com um corpo apolíneo de um deus grego. Pois bem, essa sensibilidade, ela pode ser trabalhada com o levantamento dos conceitos ligados ao holismo semântico, sim. E com isso, eu termino esta parte da série. E nós caminhamos para o final. Se inscreva no canal. Veja os próximos vídeos. Porque, antes de terminar a série, nós mostraremos que o holismo, que é capaz de nos dar tantas coisas positivas, particularmente as mentes holísticas que precisamos para lidar com esses problemas, como o do racismo e outros problemas sociais. O holismo, ele pode ser utilizado para outros propósitos. Propósitos negativos. Propósitos que nós não queremos que vinguem na sociedade, que cresçam, muito pelo contrário. A produção de uma sociedade mais justa, mais equânime, menos racista e com outros problemas de preconceitos, ela depende de conhecermos essas ameaças. Algumas, inclusive, utilizando a expressão holismo ou holística. Isso veremos no próximo vídeo. Um grande abraço, até lá!